Esta é a história de um jovem que lia um manhwa que ninguém mais acompanhava, apenas ele. A novel chamava-se Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Arruinado. Esta novel não tinha visualizações além das dele, e o garoto se perguntava por que ninguém a lia, já que a considerava uma obra-prima. Com 3.149 capítulos, sua média de visualizações era de 1,9 e a média de comentários era de 1,08. Ele pensava que ninguém leria um manhwa com mais de 3.000 capítulos. Mesmo ele, o único leitor, levou 10 anos para chegar ao último capítulo. A cena passa para um futuro. O lugar é intenso e caótico, onde criaturas monstruosas enormes estão indo para um combate. Elas exibem seus dentes afiados e suas forças. Logo após, vemos outras criaturas igualmente ameaçadoras atacando, o que a princípio parece ser o protagonista. Ele está de costas, segurando uma bela espada. A cena corta para o trem e vemos o protagonista chocado ao ver um monstro pela primeira vez. O mundo da novel se tornou realidade. A cena muda para outro lugar. A paisagem mostra destruição generalizada com incêndios, destroços e prédios em ruínas. Trocas de espadas ocorrem, uma colisão de alto impacto resulta em uma explosão brilhante. São dois personagens em uma cena intensa que transmite drama e poder. Na troca de espadas, um deles pergunta, "Quem?" e foca nos olhos do personagem, e então ele grita, "Quem é você?" e volta a focar nos olhos do personagem. E com um golpe de espadas, eles se afastam, e aparentemente são a mesma pessoa. A cena foca em um deles, e então o rapaz sorri. A cena corta para o garoto muito ansioso para ver o próximo capítulo do manhwa que ele lê. O único leitor que sabe o epílogo desse mundo. Bem pessoal, esse foi o prólogo desse manhwa. Espero que gostem da minha narração, e vamos para o capítulo 1. O prota está lendo sua novel, Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Arruinado. A novel diz que, se ele estiver lendo isso, ele irá sobreviver. Aparece um alerta no celular dele, falando que era o último capítulo, e ele se desespera mexendo no celular, pois não achava que a novel terminaria assim. Ele segura o celular em suas mãos e olha para frente, atônito. Seu nome é Dokja, o que pode significar filho único ou leitor. É assim que ele se apresenta aos outros, mas as pessoas o entendem mal. Elas pensam que ele quer dizer que é filho único, mas seu nome é Dokja, Kim Dokja. Seu pai lhe deu esse nome porque queria que ele crescesse forte e independente, mas ele acha que, devido à criatividade do pai dele, ele tem sido solitário e solteiro a vida inteira. Dokja tem 28 anos, e ele se formou em uma faculdade medíocre e atualmente trabalha como funcionário em uma subsidiária de uma grande companhia. Seu passatempo é ler novels no metrô a caminho de casa após o trabalho. Mas o trajeto de hoje foi diferente de qualquer outro. Ele estava lendo a novel com total foco quando uma gasosa, que se chamava Yu Sang-ga, do departamento de RH, se aproximou e comentou que ele poderia acabar sendo sugado pelo telefone com tanta concentração. Ela perguntou se ele estava indo para casa. Ele diz sim e pergunta se ela também estava. A gasosa se sentou ao lado dele e mencionou que seu gerente de equipe estava em uma viagem de negócios. Ele ainda não podia acreditar que estava conversando com essa gasosa, a garota mais popular do trabalho. Ela perguntou se ele costumava pegar o metrô para casa, enquanto o prota pensava que, desde o vice-gerente do RH até o gerente financeiro, havia uma fila de homens esperando para dar-lhe uma carona. Yu Sang-ga estava triste porque sua bicicleta havia sido roubada. Dokja perguntou se ela ia ao trabalho de bicicleta, e ela respondeu que sim, e que estava com muito tempo livre e pensou que poderia usar a bicicleta como exercício, além de ter alguns motivos pessoais. Observando-a de perto, ele entendeu por que todos os caras eram loucos por ela. Mas nada disso era da sua conta, pois suas vidas eram completamente diferentes. No entanto, Yu Sang-ga não era a razão pela qual o trajeto de metrô de hoje foi diferente. No celular, Yu Sang-ga ouviu, "Pode prestar-me dinheiro", mas ela não conseguiu entender. Dokja explica que pode emprestar dinheiro e diz que é espanhol. Ele, surpreso, comentou consigo mesmo que, até no metrô, ela estuda e que eles realmente são diferentes. Yu Sang-ga perguntou o que ele estava lendo tão intensamente. O prota se afasta, tentando não mostrar, mas ela vê que é uma novel. Impressionada, ela disse que amava novels e mencionou que seus autores favoritos eram Murakami Haruki e Raymond Carver. Ela perguntou quem era o autor favorito dele. O prota diz que, mesmo que dissesse, ela não saberia.
De fato, o passatempo do Prota era ler novels no metrô a caminho de casa. Mas para ele, era constrangedor falar disso com alguém. De qualquer forma, o motivo de hoje ser diferente de qualquer outro dia era por causa da novel Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Arruinado. Abreviando Maneiras de Sobreviver, que ele vinha lendo há 10 anos, tinha terminado hoje. As pessoas poderiam se perguntar por que ele estava fazendo tanto alarde sobre o final de uma web novel. Mas essa história era muito especial para ele. Ele tem lido essa novel desde que estava no 3º ano do ensino médio, e a leu mesmo quando era maltratado na escola. Ele leu essa novel quando falhou nos exames de admissão e acabou em uma faculdade medíocre. E quando escreveu um número errado e foi destacado para a linha de frente durante seu serviço militar. Mesmo agora, como um funcionário de uma subsidiária, ele sempre leu esta novel. Com a conclusão da web novel, ele sente um misto de sentimentos, uma mistura de satisfação e vazio. Hoje é o dia que o epílogo de Maneiras de Sobreviver será publicado. Uma novel com 3.149 capítulos, uma novel que ele leu da sua adolescência até a vida adulta. Ele passou 10 anos lendo essa novel. Ele não consegue acreditar que a série durou tanto tempo com uma média de visualizações de apenas uma visualização. O primeiro capítulo tinha cerca de 1.200 visualizações, mas no capítulo 10 havia cerca de 20 visualizações, e depois o número caiu para 12 no capítulo 50. No final das contas, era uma novel escrita para ele, porque ele era o único leitor que restava. Doc já queria doar para o autor, mas era difícil porque ele tinha um salário limitado. Então apenas agradeceu ao autor do fundo do seu coração, escrevendo um comentário. Ele também tentou recomendar a novel para outras pessoas, mas elas o xingaram. Ele diz que era para elas terem paciência, pois era uma boa novel, e as chamou de insensatas. Yo Sang-ga o chama novamente e pergunta sobre a novel que ele está lendo, mas ele estava perdido em seus pensamentos. Ele muda de assunto e diz que já faz 1 ano desde que começaram na empresa. Eles começam a conversar sobre o trabalho, sobre como eles não sabiam de nada no começo. Doc já diz que parece que isso foi ontem, e seus contratos estão terminando em breve. Mas ele logo fica envergonhado porque Yu Sang-ga foi recentemente promovida a funcionária em tempo integral devido à sua dedicação à empresa. Ele pede desculpas a ela por não ter dado parabéns e que ele deveria ter estudado outras línguas. Ela responde que não é verdade e que ainda tem a análise de performance também. Mas Dokja a olha e diz que, se eles fossem personagens de uma novel, ela definitivamente seria a protagonista. Ele, por outro lado, nunca se esforçou tanto, enquanto ela dava tudo de si. Enquanto ele lia a novel, ela se dedicava aos estudos. Era evidente que ela se tornaria uma funcionária em tempo integral, mas ele não. Ela o chama e diz que, se ele não se importar, ela mostra o aplicativo que ela usa para aprender idiomas. O Prota pensa que, se sua vida fosse de outro gênero ao invés do realismo, fosse então de fantasia, será que ele poderia se tornar o protagonista? Mas ele sabia que, na realidade, sua vida não era uma ficção. E ele não era um protagonista, mas apenas um leitor. Ele recusou a oferta dela, dizendo que não fazia diferença conhecer o nome do aplicativo. O gênero da vida de Dokja é o realismo, e ele quer viver a vida dele como um leitor. Dokja queria viver sua própria vida, e suas palavras pareceram impressioná-la. E ela se pergunta, a vida de um leitor? E diz para o Prota que ele fala algumas coisas interessantes. Ela exclamou que também queria viver sua própria vida e que, assim como ele, se esforçaria ao máximo para isso. Dokja pensou que, pelo menos, isso a fez se acalmar. De repente, ele recebeu uma mensagem de agradecimento do autor da novel. Em resposta, perguntou se era realmente o autor da novel. O autor respondeu que conseguiu terminar sua novel por causa dele, e até ganhou um prêmio em uma competição. Dokja ficou chocado ao descobrir que Maneiras de Sobreviver estava em uma competição, e perguntou qual era o nome dela. O autor disse que, mesmo que dissesse, ele não saberia, e informou que a novel se tornaria conteúdo pago em breve. Como sinal de gratidão, o autor queria enviar-lhe um presente especial e pediu seu endereço de e-mail. Aparece um misterioso monstro, com um pelo branco e com um par de chifres dourados, e a cena corta para o trem novamente. Dokja ficou surpreso com a mensagem, refletindo sobre como Maneiras de Sobreviver conseguiu ganhar uma competição. O Prota se pergunta se o presente seria um cartão cultural. Ele esperava que o presente fosse 50.000 wons. Algum tempo depois, ele recebeu um e-mail informando que Maneira de Sobreviver se tornaria conteúdo pago às 19 horas.
Eram 18h55, o que significava que ele tinha apenas 5 minutos restantes. Dokja vai aos favoritos no seu telefone, mas aparece na tela do seu telefone que ela havia sido removida e se pergunta se, quando uma novel tornava-se paga, era removida sem aviso prévio aos leitores. De repente, tudo ficou escuro, e ele ouviu um barulho alto. O trem parou bruscamente. As pessoas começaram a entrar em pânico pensando que poderia ser um ataque terrorista. O som assustador de uma criatura monstruosa ecoou. Era o mesmo monstro que havia aparecido agora há pouco. Yu Sangha perguntou ao prota o que ele achava que estava acontecendo lá fora. Ele olhou para o telefone. Eram 19 horas. Foi pura coincidência ele ter verificado a hora que o relógio mudou. Um anúncio da equipe pediu para que todos evacuassem imediatamente. A gasosa perguntou novamente o que estava acontecendo, mas antes que Dokja pudesse responder, um som alto de trovão soou, seguido de uma notificação. O serviço gratuito do Sistema Planetário 8612 havia terminado. O cenário principal começaria agora. Foi naquele momento que o gênero da vida de Dokja mudou. Quando a criatura apareceu, alguém gritou: "É um Dokaebi!" As pessoas que a avistaram ficaram assustadas. Dokja ficou intrigado ao ver que essa frase veio à sua mente. Mas antes que pudesse entender, o metrô tinha parado e toda a cabine foi mergulhada na escuridão. Dokja ficou espantado, pois o metrô havia parado do nada, e ele só conseguiu imaginar como isso parecia com o início da novel que ele lê. Enquanto isso, Yu Sangha murmurou o nome Dokaebi. E Dokja se recusava a acreditar que aquilo pudesse ser real. Parecia completamente impossível. Ele se lembrou da novel que havia lido. O primeiro capítulo dizia sobre esse monstro. Era uma criatura coberta de pelos. Tinha um par de chifres pequenos e era grotesca demais para ser uma fada, nefasta para ser um anjo, e tinha uma aparência inofensiva para ser um diabo. Em pouco tempo, uma luz roxa apareceu na frente de todos. Dokja olhou espantado e se perguntou se era uma brincadeira. Uma pequena criatura chamada Dokaebi apareceu diante deles. Todos ao redor observavam a criatura com incredulidade, e Dokja percebeu que, naquele momento, a linha entre ficção e realidade havia se desfeita. O Dokaebi colocou a mão no queixo e começou a falar, mas em uma língua que ninguém compreendia, deixando todos confusos. Naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, exceto Dokja, que reconheceu imediatamente. Aquilo era, sem dúvida, um Dokaebi. Essa criatura aparecia logo no início da novel, anunciando a calamidade que se desenrolaria ao longo de mais de 3.000 capítulos. Dokja se perguntou como aquele mesmo Dokaebi podia estar agora bem diante dele. Yu Sangha, tentando entender a situação, sugeriu que a criatura estava falando em espanhol e perguntou se deveria tentar se comunicar com ela. Dokja falou para ela: "Você sabe o que é essa coisa? Vai pedir dinheiro?" Ela disse que não, mas... Então o Dokaebi falou: "Que saco, a atualização coreana não tinha funcionado", e depois gritou: "Todos podem me ouvir?" Um rapaz o chamou perguntando o que ele estava fazendo. O Dokaebi disse que todos estavam de acordo com isso, pois ele havia dito que às 19 horas isso iria acontecer. O rapaz o questionou e perguntou de que acordo ele estava falando. O Dokaebi mandou todos se acalmarem, pois tinha um assunto importante para falar. Mas logo em seguida, o povo se irritou e mandou ele fazer o metrô voltar a funcionar, e começaram as reclamações. Uma criança perguntou se o Dokaebi era um desenho. Isso era um desenrolar que Dokja conhecia. Era o início da novel. Dokja se pergunta como poderia pará-los. E em seguida pediu para Yu Sangha não se mover. O Dokaebi dá uma risada e chama o povo de barulhentos e, com uma expressão diabólica, mandou todos ficarem quietos. E então explodiu a cabeça do rapaz, fazendo-o andar para trás sem a cabeça. O povo olhou incrédulo, espantado e apavorado. O Dokaebi disse que isso não era uma cena de filme, nem um sonho, e explodiu as cabeças das outras pessoas que estavam reclamando. E isso não é uma novel. O Dokaebi continua a dizer: "Isso não é a realidade que vocês conhecem." Dokja disse: "Sim, é real. A dúvida que eu tinha por dentro sumiu no momento em que vi as pessoas morrerem." O Dokaebi falou que todos ali tinham vivido uma vida muito tranquila até então, podendo respirar, comer, excretar e se reproduzir sem arcar com custos. Eles haviam desfrutado de uma existência privilegiada, mas isso chegou ao fim, porque nada é de graça. A presença dele causava terror nas pessoas. Então uma delas perguntou se ele estava em busca de dinheiro.
Foi quando o diretor financeiro do trabalho de Dokja decidiu enfrentá-lo. Dokja perguntou para Yu Sang-ah: "Esse não é o diretor financeiro?" E ela confirmou. Ele disse que, se o que o Dokaebe queria era dinheiro, ele lhe daria o quanto fosse necessário. O Dokaebe perguntou se ele realmente estava oferecendo o seu dinheiro. O homem respondeu que poderia dar-lhe todo o dinheiro que quisesse, desde que o deixasse sair dali. O Dokaebe disse que dinheiro é ótimo, muito valioso para os humanos. O homem ficou feliz ao ouvir isso, mas o Dokaebe queimou o dinheiro dele. O Dokaebe disse que dinheiro só é bom no reino deles, mas na dimensão superior não, e que se ele tentasse algo assim novamente, ele lhe explodiria a cabeça. Ele afirmou que não havia tempo para conversas e que a dívida deles estava aumentando enquanto falavam, dizendo que seria mais rápido se eles tentassem ganhar dinheiro por conta própria. Ele se move acima de suas cabeças e disse que o canal 7623 foi aberto e que as constelações iriam entrar. Uma pequena janela de status apareceu na frente de todos. Uma delas estava muito assustada, e outra estava muito feliz com isso. E Doc já ficou chocado ao ver que havia uma na frente dele também, com uma linha escrita dizendo que o cenário principal chegou. Ele tem que provar seu valor matando um ou mais seres vivos, com um limite de tempo de 30 minutos. A dificuldade é F e a recompensa é 300 moedas. E se falharem, morrerão. O Dokaebe desejou boa sorte. E com uma cara demoníaca, disse que esperava ver uma história interessante. Ao dizer isso, ele desapareceu, deixando as pessoas em estado de medo e choque. Após tentar, sem sucesso, entrar em contato com a polícia, Yu Sang-ah é orientada por Dokja a manter a calma. Ele a questiona se já jogou o game em que a equipe de desenvolvimento estava trabalhando, aquele em que poucos sobrevivem a um apocalipse. Ela reconhece o jogo, mas se pergunta o que isso tem a ver com o que está acontecendo. Dokja, então, revela que eles estão de fato dentro de um jogo, e que, como em qualquer jogo, há regras que precisam ser descobertas e seguidas. Enquanto avalia a situação, Dokja observa o Dokaebe de antenas e vários corpos mortos espalhados pelo vagão do metrô. Ele vê trabalhadores de escritório em pânico, cobertos de sangue, e uma senhora idosa rezando fervorosamente. Embora ainda fosse difícil para ele aceitar a realidade, não havia mais como negar. O mundo do autor, que ele acompanhava há mais de uma década, estava se tornando real diante de seus olhos. Refletindo sobre como sobreviver, ele se lembra da mensagem na janela de status que aparece à sua frente, indicando que ele precisa eliminar seres vivos para provar seu valor. No meio do caos, um jovem assume o controle da situação, tentando acalmar a todos e afirmando que aquilo era uma emergência nacional. Ele se apresenta como tenente do exército, Lee Hyun-sung, e ordena que todos sigam suas instruções. Dokja fica surpreso ao reconhecer o nome Lee Hyun-sung, um dos personagens do autor, e se pergunta como que ele está aqui. Lee mostra que recebeu uma mensagem do exército que dizia que isso era um desastre nacional de nível 1. As pessoas desesperadas lhe perguntam o que exatamente está acontecendo, e perguntam o que a Casa Azul e o presidente está fazendo, e mandam Lee Hyun-sung ligar para o presidente. Lee Hyun-sung se desculpa, e diz que é apenas um soldado comum, e não tem ligação direta com a Casa Azul. Eles perguntam, então quem é você para controlar a situação? Um desastre nacional. Não é uma surpresa para o Prota considerando a situação. Ele está mais surpreso por o tenente Lee Hyun-sung ter aparecido. Doc já o conhece, mas não o seu rosto. O nome de Lee Hyun-sung está profundamente gravado na cabeça do Prota. Espada de Aço, Lee Hyun-sung, tenente do exército coreano, ele foi um dos personagens coadjuvantes mais importantes de Maneiras de Sobreviver. Doc já fica surpreso que até um personagem da novel apareceu. Ele se pergunta se é assim, que o tenente Lee Hyun-sung aparece na novel. Doc já tem certeza que não foi assim. Ele, como o único leitor, sabe exatamente onde ele aparece. O tenente aparece no final do primeiro cenário, e o Prota se pergunta o que está acontecendo. Doc já tenta reler Maneiras de Sobreviver, mas alguém chega gritando que realmente é um desastre nacional de nível 1. Yu Sang-ah mostra para o Prota que o primeiro-ministro está fazendo um discurso. O discurso do primeiro-ministro era breve e direto. O governo prometia usar todos os recursos e métodos necessários para enfrentar os terroristas, sem qualquer intenção de negociar. Quando Doc já leu a novel, ele não deu muita importância a essa parte. Mas agora, ao ouvir o discurso ao vivo, ele sentiu um choque inesperado. No vagão, a tensão aumentava.
Eles se perguntavam onde estava o presidente e por que o primeiro-ministro estava falando. Alguém disse que o presidente já estava morto e alguém perguntou incrédulo se isso era verdade. Uma pessoa diz que não tem certeza e que viu isso nos comentários. A outra a retruca irritado, dizendo que isso poderia ser falso. No entanto, Doc já sabia que aquela informação não era falsa. De repente, um grito interrompeu a discussão. As pessoas derrubaram seus celulares assustadas com o que viram no celular. O primeiro-ministro estava morto. Sua cabeça havia explodido ao vivo diante de todos. Vários tiros foram disparados antes que a transmissão fosse cortada. A próxima imagem que surgiu nas telas foi a do Dokaeb. Dokaeb, ameaçadoramente diz: pessoal, eu já disse. Isso não é algo tão simples como terrorismo. As pessoas ficaram paralisadas, sem palavras. Dokaeb pergunta se eles não entenderam. Vocês ainda acham que isso é um jogo? As informações dizem que esse país é bom em jogos, então vamos aumentar a dificuldade. O tom relaxado e quase divertido do Dokaeb só tornava a situação mais assustadora. Dokja, sem perceber, cerrava os punhos com toda a força. Um som agudo soou e um enorme temporizador apareceu no ar. Ao mesmo tempo, os números começaram a diminuir rapidamente. O tempo tinha sido reduzido para 10 minutos. A janela de status aparece novamente. Prova de valor. Tire uma ou mais vidas. Dificuldade F. Recompensa 300 moedas. No caso de falha, morte. Como penalidade, se não houver uma morte neste vagão, em 5 minutos, todas as vidas neste vagão serão eliminadas. As pessoas começaram a reclamar, se perguntando se isso só podia ser uma piada. Lee Hyo-sung tentou instruir, mas a tensão continuava a crescer. Yo Sang-ga segurava firmemente o braço de Dokja. Mesmo assim, ele não conseguia parar de pensar na estranheza da situação. Lee Hyun-sung, um personagem coadjuvante, já havia aparecido. Ele se pergunta por que aquele outro personagem, o que ele esperava, ainda não tinha surgido. De acordo com as informações que possuía, ele já deveria ter aparecido. Um grito ecoa. Houve um assassinato no outro vagão. Eles gritam para não os deixarem entrar. Um rapaz tenta bloquear a porta, mas quando ele coloca sua mão, sai um raio, o impedindo. Ele se pergunta o que era isso. De repente aparece um anúncio. Todos os tipos de acesso ao vagão serão restritos até que o cenário seja concluído. Mais uma vez, o Dokaeb aparece e diz: há lugares onde as coisas estão bem interessantes, enquanto outros ainda nem começaram. Ok, aqui vai um serviço especial. Vou mostrar o que acontecerá com todos, se nada for feito nos próximos 5 minutos. Uma tela gigante apareceu no metrô, e nela surgiu a imagem de uma sala de aula. Uma das pessoas no vagão abaixa seus óculos e fala: esse é o uniforme do colégio feminino de Taipung? Então, as meninas do ensino médio começaram a gritar, enquanto o clima de tensão e desespero aumentava exponencialmente. O tempo acabou. A cobrança do pagamento começará. Dokja, não conseguindo olhar, fecha os olhos. Então, as cabeças das alunas explodem uma após a outra. Elas tentam correr, mas nada adianta. E todos no vagão olham desesperadamente para isso. Enquanto estava olhando, aparece uma menina enforcando a outra, até que a menina não pudesse respirar mais. As pessoas olham incrédulas e assustadas para isso. Uma notificação aparece. Sobreviventes do canal Bay, 23.515. Colégio Taipung, segundo ano, classe B, Lee Ji-hye. O Dokaeb surge na tela, com um sorriso assustador, e pergunta: e aí? Divertido, não é? Doc já olha com raiva para aquilo. Apesar do tom descontraído do Dokaeb, as pessoas que haviam fixado os olhos na tela começam a se afastar lentamente umas das outras. O medo e a confusão tomava conta da situação. Yo Sang-ga, que até então segurava Dokja com força, finalmente o solta. No entanto, ela não se afasta completamente, mantendo-se próxima a ele. Com as mãos finalmente livres, Dokja pega seu celular, mas sua mente continua presa a uma questão perturbadora. Por que aquele personagem tão aguardado ainda não havia aparecido? A situação só se tornava mais confusa à medida que Dokja tentava conciliar as informações que conhecia da novel com as novas informações que estavam surgindo. Dokja então percebe que a única maneira de lidar com a situação é reler Maneiras de Sobreviver. Mas surge um problema. A novel não estava mais disponível. Onde ele poderia encontrar a novel? Ela não era popular o suficiente para estar disponível em fontes ilegais. Contudo, uma ideia inesperada atravessa sua mente. Um anexo. Surpreendido, Doc já vê uma notificação aparecer em seu celular. Será possível?
Com uma mistura de curiosidade e confusão, ele abre o anexo do e-mail, e o nome do arquivo que aparece na tela faz seu coração bater mais rápido. 3 maneiras de sobreviver. Ele começou a esfregar os olhos e olhar novamente para confirmar se era verdade. A extensão do arquivo era TXT. O autor havia lhe enviado a cópia da novel. Ele ficou incrédulo com isso, e se perguntou se isso não era ilegal. Apareceu 2 janelas para ele escrito: Atributo único adquirido. Espaço de habilidade única desbloqueado. Todos os sobreviventes em maneiras de sobreviver possuíam atributos e habilidades exclusivas, como em um jogo. Calmamente, ele disse: janela de atributos. Precisava saber qual atributo havia recebido. Apareceu uma notificação. Você não pode ativar a janela de atributos. Ele pergunta o porquê disso e repete janela de atributos várias vezes, mas o resultado foi o mesmo. Se ele não conseguir usar a janela de atributos, não saberá quais atributos ou habilidades possui. Ele ficou irritado com isso, por não conseguir abrir a janela de status. Ele desiste e começa a ler o anexo que o autor tinha mandado. Uma notificação aparece. Sua velocidade de leitura aumentou devido ao efeito de atributo único. De repente, os olhos dele começam a brilhar. Ele desliza para trás e se pergunta o que foi isso, pois ele levou menos de 1 minuto para ler o primeiro ato de Maneiras de Sobreviver. Mas graças a isso ele encontrou. A parte em que seu dedo parou foram 3.707. Isso era o número do vagão, e Doc já estava nele. Ele verificou que o vagão à frente é o 3.807, por isso que a história que ele conhece estava um pouco diferente. Por causa disso, ele não viu o protagonista da novel, pois o protagonista estava naquele vagão. Doc já se pergunta se isso realmente for verdade. Quantas pessoas sobreviverão neste vagão? Yo Sangha pergunta para o prota se eles deveriam impedi-los. Doc já olhou para o vagão 3.807 pela janela embaçada. Já estava tarde demais. Isso era inevitável. De qualquer forma, apenas 2 pessoas sobreviverão neste vagão. Uma pessoa estava gritando com outra, ele estava a agarrando pelo colarinho da blusa e estava batendo nela. Ele mandou ela calar a boca enquanto ela implorava para sair dali. Ele deu um tapa tão forte que sai sangue dela. O prota fala que já sabia quem eram as 2 pessoas que sobreviverão neste vagão. O jovem estava muito irritado com a mulher. Doc já olha a situação e diz que provavelmente Yo Sangha morrerá, e que tirando os 2 sobreviventes, todos morrerão, incluindo ele. Um homem agarra a mão do jovem, era o gerente financeiro. Ele diz: como que você se atreve a bater em uma idosa? Dokja e Yo Sangha olham surpresos. O jovem olha para trás e pergunta se o gerente financeiro quer morrer, e se ele não tinha entendido a situação ainda. O homem pergunta de que besteira ele está falando. O jovem apontou para o teto do vagão e pergunta se ele não conseguia ver aquilo. Não eram apenas os vagões de metrô ou a escola de ensino médio Taipung. Era um vídeo ao vivo de pessoas morrendo por todo o país. O jovem diz que o exército não virá salvá-los e que eles devem matar alguém. O jovem ameaçadoramente diz que devem escolher quem vai morrer e que ele sabe o que ele está pensando. Você cometeria assassinato para viver? É algo que apenas animais fazem. Mas você tem que saber que isso está fora de controle. E com uma aura assustadora ele diz: nós vamos morrer se não matarmos. Quem vai nos culpar? O mundo que você conhece acabou, e um mundo novo precisa de regras novas. Kim Nam-woon, o jovem que se adaptou mais rápido ao mundo de maneiras de sobreviver. Foi ele quem deu o primeiro passo para essa loucura, e destruiu toda a moralidade das pessoas. Os punhos de Lee Hyun-sung estavam tremendo enquanto ele olhava para o lado com uma expressão de perdido. Se a primeira morte não ocorrer em 5 minutos, todos irão morrer. As pessoas vacilaram com as palavras de Kim Nam-woon. A expressão facial deles era horrenda. Doc já diz que lembra de ter visto isso na novel. Eles eram como o carrasco puxando o gatilho ao mesmo tempo, porque eles não queriam saber quem havia matado o prisioneiro. E o prota os estava assistindo como se estivesse lendo a novel. Como se estivesse vendo tudo aquilo em outra dimensão. Ele simplesmente observou tudo. O prota diz que a idosa foi a primeira vítima na novel, e que se ele mudasse isso, o conhecimento que ele tinha poderia diminuir, e o correto seria observar a morte dela. Somente por isso, mas de repente Yo Sangha sai correndo para ajudá-la. Mas Doc já a impede, dizendo que ela iria morrer se fosse até lá. Ele coloca as mãos nela e reflete que mesmo que o gênero tivesse mudado, ela ainda brilha mais do que nunca. Esse é gado demais. Mas a Yo Sangha não pode mudar nada.
pois ela não é a protagonista. Dokja manda Yo Sangar ficar ali e pede para escutá-lo e que não vai mais interferir com ela. Ele puxa o ar com a boca e depois solta e larga a sua bolsa. Dokja diz que não iria fazer nada agora, mas ele não tem escolha. A razão do Prota não ter feito nada não era por medo, e nem porque ele concordava com esses atos. Ele estava simplesmente esperando o momento certo. Uma explosão ocorre e o metrô treme. Dokja, com determinação, saltou com o impulso mais forte que pôde com o pé direito, indo em direção para as pessoas que estavam ao redor da velha. O tempo restante para a prova de valor era de 7 minutos e 32 segundos. Dokja vai para cima de Kim Nam-woon e colide com ele e Kim Nam cai no chão gritando. A explosão tinha sido muito intensa, que logo encheu o metrô com muita fumaça. À primeira vista, parecia que Dokja estava salvando a senhora, mas não era isso que ele pretendia. Na cena seguinte, as pessoas estavam desesperadamente tentando matar a idosa. Dokja olha em volta rapidamente, perguntando onde estava, e encontra algo. Ele achou o que procurava. Era o garoto que estava segurando a rede de insetos. Dokja se aproxima da criança e pede emprestado a rede dele. Assim que colocou a mão na rede, ele sente algo nojento. Ele pegou um inseto e colocou nas mãos da criança. Então ele se virou para os outros. Dokja grita para todos pararem e que não viveriam se matassem a senhora. A voz de Dokja era clara. Uma por uma, as pessoas começaram a olhar para ele. Dokja, com um ar de sério, se prepara para continuar a falar. Ele gritou: quem seria o próximo caso hipoteticamente matassem a idosa? Dokja explicou que a morte da senhora seria reconhecida pelo Dokaebe como a primeira morte e que somente lhe dariam um pouco de tempo. Mas o que aconteceria depois disso? Kim Nam-woon notou a atmosfera instável. Ele não estava nem aí, e ele iria matar covardes como Prota, assim ele disse. Dokja o olha de volta. O Prota já imaginava que Kim Nam-woon diria algo assim. O Prota fala que há um jeito de sobreviverem sem ter que se tornar um assassino. A condição era que eles matassem um ser vivo, e não uma pessoa. O Prota ergue sua mão e mostra um gafanhoto. As pessoas começaram a encarar o Prota. Eles gritam insetos e dizem que somente um desses pode nos salvar. O amontoado de pessoas que estava na senhora pulou para cima do Prota. Contudo, o Prota estava muito feliz com essa situação. Ele estava gostando daquilo. Ele se pergunta se ele era esse tipo de pessoa. Dokja explode o inseto com a mão e lança a caixa de insetos para longe, e as pessoas o chamaram de louco. 2 notificações aparecem. A conquista de primeiro assassinato foi completa. 100 moedas foram ganhas como recompensa bônus. As pessoas estavam procurando os insetos loucamente e xingavam o Prota. Dokja olha para o cronômetro. O tempo restante era de 3 minutos e 12 segundos. Dokja olha para Kim. E Kim fala para o Prota que ele poderia ter entregado os insetos. O Prota fala que só restava 3 insetos na caixa. Kim começa a gargalhar, pois não tinha insetos para todos. Ele xinga o Prota e diz que ninguém em sã consciência faria algo assim. Com uma expressão aterrorizante, ele pergunta ao Prota: você queria ver isto, né? Kim é uma pessoa imprudente que pode gostar de uma cena como esta. O Prota ganhou uma habilidade única: identificação de personagem. E em seguida aparece uma janela de status gigante com as informações de Kim Nam-woon. O Prota diz que agora sabe como essa característica funciona. Muitas crianças sucumbiram no mundo de maneiras de sobreviver, mas Kim Nam-woon não foi esse tipo de criança. Demônio enganador, Kim Nam-woon, adolescente revoltado. Esse garoto que receberia esse apelido depois não era comum. Ele havia esperado muito pelo fim do mundo. Ele se adaptou em uma velocidade anormal. Kim pede para o Prota se aliar a ele. E aparece 2 notificações dizendo que o Prota tinha aumentado sua reputação com Kim e que tinha aumentado seu entendimento sobre Kim Nam-woon. E Dokja se pergunta: o porquê dessa proposta agora? Janela de status. Cenário principal 1. Prova de valor. Tempo restante: 2 minutos e 59 segundos.